Henker que vive duas vezes. Capítulo 297. Poseidon, 9. Você. Poseidon percebeu tardiamente o que Ion-Woo pretendia e franziu a testa. Ion-Woo estava tentando roubar o resto das bênçãos divinas que ele havia enviado ao mundo inferior. Como ele já havia tirado algumas informações com o braço direito de Bentek, foi mais fácil roubá-las. Este foi um corpo que foi criado puramente de poder sagrado. Tinha a vantagem de facilitar a descida, mas era terrivelmente fraco para drenar energia. E com a ativação da espada vampírica de Bathory, a maior de todas as habilidades de drenagem de energia, é claro que Poseidon acabou sofrendo a humilhação de perder suas bênçãos divinas. Solte. Poseidon agarrou o pescoço de Ion-Woo com sua mão forte. Ele tentou impedir Ion-Woo de respirar. A descida de Poseidon ainda continuava suavemente e ele podia falar claramente agora. No entanto, isso significava que ele estaria perdendo muitas bênçãos divinas. Não foi fácil livrar-se de Ion-Woo. Não. Em vez disso, Ion-Woo empurrou Vigrid ainda mais fundo e forçou a espada vampírica de Bathory. Eu disse para deixar ir. Progresso atual do despertar. 12, 13, 15%. Quanto mais Poseidon resistia, mais Ion-Woo segurava. Não posso perdê-lo aqui. Ion-Woo esperava que Poseidon interferisse diretamente no momento em que decidisse atacar a base de Tritão. Considerando a personalidade de Poseidon, ele nunca largaria sua presa facilmente. Ion-Woo planejou encerrar a luta com Bentek antes que Poseidon interferisse e recebesse a bênção divina com a espada vampírica de Bathory. Como ele havia feito com o RD antes, o dano a um deus depois que seu apóstolo morreu foi grande. Ele pensou que Poseidon também seria muito afetado. Mas Poseidon estava tentando fazer algo mais maluco do que Ion-Woo esperava. Descida. Descer para o corpo de um apóstolo era a forma de um deus descendo. É claro que haveria limitações no corpo de um apóstolo porque ele canalizava diretamente o poder de um deus. Foi por isso que os deuses não tentaram descer, a menos que fosse de extrema importância. O navio que eles criaram poderia facilmente ser quebrado. Mas se a isso se acrescentasse o martírio, a história mudaria. O martírio era uma espécie de oferenda. Trocou o sangue dos seguidores pelo poder dos deuses no mundo inferior através dos princípios da causalidade. Poseidon tentou descer depois de sacrificar seus seguidores e até mesmo seu apóstolo. A alma de Bentek provavelmente desapareceu por causa de Poseidon ou foi absorvida por ele. A maneira como cada deus e demônio lidavam com seus apóstolos era diferente. Mas era raro vê-los agir de forma tão extrema quanto Poseidon. Ele os estava tratando como se fossem apenas para uso único. Não. Poseidon realmente amava Bentek. O suficiente para deixá-lo ir. Mesmo com todas as palavras duras que Bentek disse sobre ele. O fato de ele estar jogando-o fora assim confirmou o que Ion-Woo estava pensando. Poseidon não queria que Ion-Woo tivesse o poder do Rei Negro. Então eu preciso ter ainda mais. Os olhos dracônicos de Ion-Woo se iluminaram. Uau! Solte. Poseidon estava repetindo a mesma coisa de antes. Ele estava furioso com Ion-Woo, que estava grudado nele como uma sanguessuga, sem se mover nem um pouco. O problema é que com o passar do tempo, o despertar de Ion-Woo continuou e foi ficando mais difícil forçá-lo a sair. Triturar, triturar. A formação das células sofreu uma mudança. Seus ossos também mudaram de acordo com as informações recém-escritas. Progresso atual do despertar. 25, 26, 30%. Quá. Foi por causa da fúria de Poseidon? O palco começou a tremer violentamente. O solo rachou e a área do mar ao longo do penhasco virou um tornado bem acima deles. A expressão de Ion-Woo endureceu. A descida estava acontecendo mais rápido do que ele absorvia as bênçãos divinas. Nesse ritmo, a descida seria mais rápida e o afastaria. Isso não poderia acontecer. No momento em que a descida de Poseidon fosse completada, ele estaria em perigo. Claro, não seria tão ruim quanto Agares no 23º andar, mas ainda assim era perigoso para jogadores normais. Então não há nada que eu possa fazer a não ser desacelerar. Ele não iria depender da espada vampírica de Bathory para cuidar das coisas para ele. O poder sagrado foi aberto. As bênçãos divinas que haviam sido revestidas com bênçãos dracônicas e demoníacas foram liberadas em grupos, e agora podiam mostrar seu poder. O poder sagrado simbolizava a força dos deuses. Mas o poder sagrado que Ion-Woo usava não tinha um nome específico. Como tudo mais, estava apenas se movendo de acordo com a vontade de Ion-Woo. Ion-Woo concentra o seu poder sagrado em um ponto, nos olhares que sempre o seguiam irritantemente. A canalização está sendo fortalecida. Ion-Woo ainda não sabia como usar o poder sagrado de maneira adequada. Ele nunca foi apóstolo e não tinha planos de se tornar um. Seu irmão também se concentrou em aumentar seu poder como dragão humano e não se interessou muito pelo poder sagrado. Se Ion-Woo quisesse usá-lo bem, ele precisava praticar mais. No entanto, não havia como ele fazer isso agora. Felizmente, havia um campo com o qual Ion-Woo estava familiarizado. Autoridades. Não. Para ser exato, foi o fortalecimento da conexão com deuses e demônios através das autoridades. A canalização com Athena foi fortalecida. Athena acena calorosamente. A vontade dela se torna uma com a sua. A autoridade, estigmas da deusa, está sendo amplificada para sua graça.
A canalização com Hermes foi fortalecida. A vontade de Hermes se torna uma com a sua. Seu favor é promovido. A canalização com Azrael foi fortalecida. A vontade de Azrael se torna uma com a sua. A canalização com Ondom foi fortalecida. O testamento de Ondom se torna um com o seu. À medida que a conexão com os deuses e demônios que deram autoridades a Yon-Wu se tornou mais clara, Yon-Wu pôde sentir a presença deles bem ao lado dele. Os limites das autoridades que vinham dele não ser apóstolo desapareceram todos. Cada deus conectado usou sua canalização para se aproximar. Eles aceitaram os desejos de Yon-Wu. Suas vontades se tornaram uma só. Isso significava que a vontade deles desceria para os andares inferiores de acordo com o que Yon-Wu queria. Foi uma espécie de descida. Uau! Você é um mortal, mas experimenta coisas que outros jogadores nunca experimentariam com frequência. É interessante. Um homem apareceu na fumaça à direita de Yon-Wu. O sorriso travesso em seus lábios mostrava que ele estava muito divertido com a situação. Hermes. Poseidon franziu a testa, reconhecendo o homem primeiro. Você ousa interferir na minha ação. Poxa, tio, precisamos esclarecer as coisas. Não sou eu, mas você quem está interferindo nos meus negócios, não é? Você sabe que estou observando essa criança com muita atenção e ainda assim você está fazendo isso? Hermes olhou para Poseidon e sorriu levemente. Ele parecia gentil, mas era difícil dizer o que ele estava pensando porque seus olhos pareciam sem emoção. Poseidon ficou ainda mais furioso ao ver Hermes daquele jeito. Você está falando sério agora? Você deveria saber o melhor de todos nós o que ele está tentando tocar. O poder que Yon-Wu estava tentando tocar, a morte, era um poder sobre o qual os deuses e demônios não podiam falar levianamente. Mesmo aqueles cujas funções giravam em torno disso. Era algo que um mortal nunca deveria ter. Hermes era alguém que podia mover-se livremente do mundo celestial e do mundo inferior. Ele saberia bem sobre a linha entre a vida e a morte. Ele deveria saber o melhor sobre os perigos, mas... Não sei. Hermes falou friamente, seus olhos ainda enrugados calorosamente. Hermes. Não grite, tio, eu não sou mais a criança que começa a chorar quando você fica com raiva. Você ousa. Mesmo você não tenha qualificação para me dizer para fazer isso ou aquilo. Você apenas segue o seu caminho e eu seguirei o meu. Não é esse o dever de um deus? Você acha que vai acontecer do seu jeito? Eu sou Poseidon. Eu sei, como você disse, provavelmente não vai acabar bem. Ele sorriu brilhantemente novamente. Foi um sorriso zombeteiro. Para você, tio. Assim que Hermes terminou, a fumaça se acumulou atrás de Yon-Wu e assumiu a forma de uma mulher. Ela estava usando um elmo e uma armadura prateada brilhante. Metade de seu rosto estava coberto de sombras, mas estava claro que ela tinha uma aparência bonita. A deusa da guerra, Atena. Ela era famosa por ser impiedosa com seus inimigos, por isso sempre causava medo e respeito nos jogadores, mas acariciava a palma da mão de Yon-Wu com uma cara triste. Ela parecia querer dizer alguma coisa, mas não falou. E com olhos intensos, ela se virou para Poseidon. Um espírito de luta que não ficou aquém do de Poseidon começou a se espalhar ao redor deles. Não vai acontecer do seu jeito, tio. Poseidon cerrou os dentes. Atena era alguém com quem ele se sentia desconfortável, mesmo no Olimpo. Ela era sobrinha dele, mas nada de bom resultou em entrar em conflito com ela. Quando ela assumiu o controle de uma cidade, seu território sagrado no passado, ele lhe deu as costas completamente. No entanto, Atena voltou a atrapalhar. Ela sabia muito bem que tipo de existência era aquele pagador, mas estava sendo movida por antigos afetos. Os olhos de Poseidon que estavam brilhando de fúria se acalmaram. Era pesado, como a água parada do mar profundo. Vocês, irmãos, ousem tentar brincar comigo. O que Zeus diria se visse? Nada mudará falando sobre o pai que não temos. Multar. Se esta é a sua resposta à minha ação, vamos ver quem está certo. Chuva tempestuosa. A autoridade que simbolizava Poseidon foi ativada. O chão tremeu violentamente, incomparável ao que Bentek havia formado antes. Nuvens de tempestade expeliram iluminação e o mar combinou-se com os ventos. O palco rosnou ferozmente como se fosse virar. Mesmo assim, Yon-Wu não se afastou de Poseidon. Aguente um pouco mais. Eu quero ajudá-lo sozinho, mas não posso. No entanto, esta será mais uma provação que o guiará no seu caminho. Assim como Hércules cresceu no passado, acredito que você também crescerá. Tenha força, meu filho. Hermes colocou a mão no ombro direito de Yon-Wu. Seu poder sagrado se multiplicou instantaneamente e a espada vampírica de Báthory foi revitalizada. Isso foi tudo que ele pôde fazer porque foi uma descida incompleta, diferente da descida completa de Poseidon. No entanto, isso ainda foi uma grande ajuda para Yon-Wu. Atena estendeu a mão e puxou a cabeça de Yon-Wu para mais perto dela. Os estigmas da deusa foram fortalecidos e a taxa de despertar aumentou. Progresso atual do despertar: 46, 47, 48, 51%. O corpo de Yon-Wu mudou visivelmente quando o despertar ultrapassou a metade do caminho. Suas cintilantes escamas negras ficaram ainda mais claras e começaram a brilhar como joias. As asas de fogo em suas costas ficaram maiores. Ainda havia deuses e demônios que não haviam chegado.
Uma fumaça cinzenta envolveu Yon-Woo. Não assumiu uma forma fixa, mas exalava o poder que Hermes e Atenas estavam liberando. Foi o demônio que sempre observou Yon-Woo em silêncio, Ondon. Ainda não o recebi como apóstolo, então não posso permitir que ele seja tirado de um Deus preso no passado. As nuvens de tempestade acima se dividiram e um anjo desceu lentamente. Ele tinha uma foice longa. Havia 3 pares de asas nas costas, mas pareciam mais cruéis do que sagradas. Azrael, o serafim que conduziu as almas falecidas usando sua foice, revelou-se e abençoou Yon-Woo. Depois de Azrael, mais bênçãos vieram. Os olhares ao redor de Yon-Woo tornaram-se mais claros e intensos. Todos os deuses que têm morte são um com você. Todos os demônios que têm morte são um com você. Não havia como Poseidon resistir a todos aqueles deuses e demônios, apesar de sua descendência completa. Seus malditos seres. A influência de Poseidon, que estava prestes a preencher o palco, foi aumentada instantaneamente, e ele gritou com a dor de seu poder sagrado ser restringido. Quanto mais ele resistia, mais forte ele ficava. A espada vampírica de Bathory rosnou mais alto. Progresso atual do despertar: 69, 70, 84%. Aak. Justamente quando o corpo espiritual de Poseidon estava prestes a ser completamente roubado, um novo demônio chegou e anunciou sua participação. Uma mensagem chegou de Agares. Mensagem: e eu, por que você não está me chamando? Uma mensagem chegou de Agares. Mensagem: eu também, ligue para mim.